Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, alunos do 8º ano do Paraná. E hoje nós estamos comemorando, olha só no quadro, a aula 100ª. Sim, chegamos nesse número de aula. Veja só quantas aulas já fizemos, não é verdade? E hoje é dia de comemoração. E para esse dia de comemoração, qual é a temática da nossa aula de hoje? Claro, o gênero charge. Todo mundo gosta de humor. Quem que não gosta, né? Eu gosto, você, todos nós gostamos de dar uma boa risada e achar engraçado alguma coisa. Vamos lá para os objetivos da nossa aula? Ler e interpretar charges atentando para a intencionalidade específica desse gênero. Fazer crítica por meio do humor. Diferenciar linguagem verbal, não verbal e linguagem mista por meio de exercícios. Compreender o uso do ponto de exclamação e interrogação na charge. Antes da gente ler alguma coisa sobre isso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre os tipos de linguagem. Então, o que é uma linguagem? É sempre um meio de comunicação. E esse meio de comunicação, ele pode ser verbal, não verbal, pode ser mista e assim por diante. Vamos lá? Verbal, o que é? É o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Ah, professora, então a linguagem oralizada é sim, tá? Então aqui diz que o uso da escrita ou da fala. Linguagem não verbal. A linguagem não verbal é um outro tipo de comunicação. E como que ela é transmitida? Por meio de simbologia, ok? E quais são essas simbologias? Pode ser figuras, gesto, cores no mundo artístico. Uma cor representa um tipo de linguagem. E signos visuais e sensoriais. E pode ser também um gesto. Eu aqui falando com vocês, eu estou falando um tipo de linguagem. E essa minha linguagem é uma linguagem verbal. Vamos lá? Temos aqui o exemplo de linguagem verbal. Lembra das carinhas que vocês mandam lá pelo WhatsApp? Nós temos aqui as expressões faciais e nós temos como linguagem não verbal também a pintura, a dança, os sinais e os desenhos. A linguagem pode ser ainda verbal e não verbal simultaneamente, usando palavras escritas e figuras ao mesmo tempo, assim como está aqui nessa charge, em anúncios publicitários também. Resumindo, linguagem verbal e não verbal e mista. Nós temos aqui de maneira verbal na escrita, uma plaquinha. Nós temos aqui uma linguagem não verbal, que você já sabe, só lê, as cores já representam, o que aqui esse sinal já representa, proibido estacionar, não é? E nós temos aqui a mistura das duas linguagens, proibido estacionar. Nós temos aqui a linguagem verbal, de maneira escrita, e nós temos o símbolo ali, ok? Bora para a nossa aula? Analise o quadrinho e marque a alternativa correta. Vamos analisar ali? Letra A, linguagem não verbal. Letra B, linguagem mista. Letra C, linguagem verbal. Vamos marcar a alternativa?
Vamos à correção? É claro, linguagem não verbal, ok? Porque nós temos aqui a figura, a imagem, somente a representação de imagens. Então, nós temos aqui um tipo de leitura que traz uma representação, uma comunicação. Próxima questão, que também é um quiz. Nós temos aqui essa tirinha, vamos ler? Estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai, o senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Aqui, nessa figura aqui, ou nessa tirinha, nós podemos classificar como letra A, linguagem verbal, letra B, linguagem mista, letra C, linguagem não verbal. Vamos lá? Vamos à correção? Sim, linguagem mista, porque nós temos imagem e nós temos também aqui a linguagem aqui escrita, verbal escrita. Então, é a junção das duas linguagens. Então, letra B. Se você acertou, meus parabéns. Vamos falar sobre o ponto de exclamação agora nas tirinhas. O ponto de exclamação em frase exclamativa expressa sentimentos diversos, como admiração, desejo, alegria, espanto, raiva e entre outros. E normalmente o ponto de exclamação vem muito nas tirinhas, né? Nas charges, nos cartoons, enfim. Então, vamos entender também o ponto de interrogação. É só uma revisão. O ponto de interrogação é utilizado para indicar o quê? Uma pergunta, claro, indicando também outros sentimentos por parte do emissor, tais como surpresa, indignação ou revelando uma expectativa diante de um determinado contexto linguístico. Tudo bem? Entendido? Claro que vocês sabem sobre os sinais de pontuação, mas é muito importante sempre lembrar, porque agora a próxima questão nós vamos trabalhar isso. Questão de número 1. Leia a charge e analise o ponto de exclamação e interrogação com relação às falas. O que a pontuação exclamativa e interrogativa exprime? Vamos ler? Devido à pandemia, é para todos ficarem em casa. Sinto muito. Para mim, esse negócio não existe. Pandemia? Casa? Analise lá, elabore a resposta de vocês e já retornamos.
Vamos fazer a correção e se a tua resposta ficou semelhante à da prof, tudo bem. Caso contrário, você pode acrescentar aí com a sua resposta. O ponto de interrogação nessa charge teve a função de induzir o leitor a entoar a frase em que ele é colocado como uma pergunta. Sim, no valor de quê? De intensidade, demonstrando também uma indignação. E o ponto de exclamação nesta charge exprime indignação ou raiva. Bora lá, gente. Questão de número 2. O que você observa na leitura dessa charge? A ilustração e o texto estabelecem reiteração ou complementariedade. Explique. Mas o que houve? Primeiro dia de aula, nova escola e já é assim? Não deram a senha do Wi-Fi. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar, reler novamente e vocês vão explicar o que está acontecendo aqui nessa charge sobre as conversas do filho, o comportamento aqui do filho e o comportamento dos pais. Vamos lá ver o que você colocou? Então, a prof, ela elaborou assim: um pai e uma mãe observando o filho chorar com um tablet na mão, porque na escola nova não forneceram a senha do Wi-Fi. Concordam? Sim. A relação entre a ilustração e o texto é de complementaridade, pois mesmo observando o tablet na mão do menino, não seria possível saber a razão do choro. Então, percebe aqui o humor, né, dessa charge e sempre o propósito da charge é esse propósito de trazer humor ou uma crítica social, tá? Vamos lá? Questão de número 3. Olha só, qual é a crítica social? Agora, nós vamos trabalhar isso. Qual é a crítica social apresentada na charge e qual é a sua opinião sobre ela? Vocês lerão novamente aqui, porque eu já li, é a mesma. Então, vocês lerão e vão dizer qual é a crítica social que essa charge retrata.
Ok, turma, vamos ver qual é a crítica social dessa charge? A crítica social dessa charge é o uso de celular ou tablet na escola com acesso à internet. Essa resposta pode ser pessoal sua. O uso da internet na escola convém-se liberado para uso pedagógico. Próxima questão de número 4. Além de apresentar crítica, o que provoca o humor na charge? Leia novamente e já retornamos. Vamos à nossa correção? A correção é o fato de um menino chorar porque a escola não forneceu a senha do Wi-Fi, veja só, né? Próxima questão é um quiz, para a gente poder pensar um pouquinho. Vamos lá? Aí nós temos aqui a Mafalda, temos a Mafalda que ela é ainda criança. O dicionário na mão do pai e aqui nós temos. Desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. A Mafalda diz para o pai. Então, eu quero que vocês pensem sobre essa questão e vocês vão marcar a alternativa correta. Vamos lá? O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai de Mafalda, na letra A, revelou desinteresse na leitura do dicionário. Letra B, tentava ler um dicionário que é uma obra muito extensa. Letra C, queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida e não leu o livro como sua filha pensava. Ou letra D, buscou ajuda no dicionário online. Marque a alternativa correta. Essa questão é bem fácil, já retornamos.
Vamos conferir a nossa resposta. O pai queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida e não leu o livro como sua filha pensava. Mafalda é uma garotinha de apenas 6 anos que estava sendo alfabetizada. Portanto, não sabe que o livro sobre o qual ela se refere é um dicionário que o pai queria apenas fazer uma consulta rápida sobre o significado de um vocábulo. Então, a alternativa qual é mesmo? A letra C. Tudo bem? Então, turma, finalizamos a nossa aula de hoje. O que nós aprendemos na aula de hoje, a aula de número 100? Aprendemos charge, identificamos humor e função dos sinais de pontuação. Que mais? Diferenciamos linguagem verbal e linguagem não verbal e linguagem mista. Com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Eu desejo a todos e a todas bons estudos e até a próxima aula.